Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando, e hoje nós vamos conversar sobre esse livro incrível que é Silas Marner, O Tecelão de Raveloe, da George Eliot, pela José Olímpio. Bom, gente, eu pedi esse livro em parceria com o Grupo Editorial Record no final de 2017, porque eu queria muito ler alguma coisa escrita pela George Eliot. Eu já vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Em janeiro de 2018, a Tailane, do canal Despindo Histórias, me convidou para participar de um projeto lindo que ela está fazendo, chamado Um Teto Todo Delas. A ideia é que vários booktubers pelo Brasil falassem sobre suas autoras favoritas, ou sobre alguma autora que elas consideram importantes, a fim de estimular a leitura de livros escritos por mulheres. Quando ela propôs que eu fizesse esse vídeo, eu aceitei na hora, mas infelizmente eu não pude participar da onda de vídeos que saíram todos, se eu não me engano, no dia 11 de janeiro. Por uma série de motivos, eu viajei, depois o meu computador deu pau e eu não podia editar os vídeos. Mas enfim, quando ela me propôs essa ideia do Um Teto Todo Delas, eu imediatamente quis falar sobre a George Eliot, que era o livro que eu estava lendo na época. Vamos lá, eu vou falar sobre ela para vocês, com certeza vocês também vão ficar encantados. George Eliot, na verdade, é um pseudônimo de uma autora inglesa vitoriana chamada Mary Ann Evans. Além de autora, ela também foi jornalista e tradutora e nasceu em 1819. Ela usava esse pseudônimo masculino, George, porque ela achava que dessa maneira, por alguns motivos, né? Mas o motivo mais forte que a gente conhece mais é o de que, utilizando um nome masculino, ela acreditava que os seus trabalhos seriam levados mais a sério, tanto pelos editores quanto pelo público. Para não achar que isso está muito longe da nossa realidade, vocês sabem que a J.K. Rowling, autora do Harry Potter, não é conhecida como Joanne Kathleen Rowling, e sim J.K., porque no começo, quando ela publicou os livros do Harry Potter, os editores aconselharam ela a colocar as iniciais para ninguém saber se o autor era homem ou mulher, e dessa maneira atraísse um pouco mais um público de meninos, e não só um público de meninas. Porque a tendência é que, se for uma autora mulher, o livro atraia mais mulheres, e não só isso, mas também afaste um pouco o público masculino do livro, o que é algo a se pensar. Então, a George Eliot foi uma grande autora da época vitoriana da Inglaterra. Vocês vão ver que ela fala sobre a Inglaterra também. E já vou jogar confete aqui. Maravilhosa. Esse livro, sensacional. No fim do ano de 2017, que foi quando eu recebi esse livro do Grupo Editorial Record, eu não estava mais tão afim de ler quanto quando eu tinha pedido o livro por e-mail. Ele atrasou um pouquinho para chegar aqui em casa. Mas na última semana de dezembro, a linda Daísa, do canal Livrisa, escreveu pra mim no Instagram falando que ela estava lendo esse livro, que lembrou muito de mim, que se eu já não tivesse esse livro ela ia me mandar de presente, porque ela achou a minha cara, e disse que eu tinha que lê-lo o mais rápido possível. E vocês sabem que indicação da Isa pra mim é ordem. Em janeiro eu já mergulhei nessa leitura, sabendo que eu ia gostar, e eu juro, eu li as 2 primeiras páginas e eu me apaixonei. Vamos lá, vamos falar sobre o livro. Foi publicado pela primeira vez em 1861 na Inglaterra e em 2017 agora foi reeditado pelo Grupo Editorial Record, pela editora José Olímpio, com essa capa linda, maravilhosa, sério, é uma das capas mais bonitas, eu achei de super bom gosto. E se passa no início do século XIX, então no começo dos anos 1800 e pouquinho, no interior da Inglaterra. É um livro que vai falar sobre pessoas simples, o que já é uma certa novidade para a época. Eu vou contar para vocês o que se passa no primeiro capítulo. Conta-nos o narrador que habitantes de cidades pequenas de interior da Inglaterra, lá nesse período que a gente está falando, final do século XVIII, começo do XIX, que esses habitantes eram muito desconfiados em relação a forasteiros e viajantes. E mais ainda, eles desconfiavam de pessoas que exibissem algum tipo de talento manual, por exemplo, tecer, pois tais habilidades eram vistas como se elas tivessem sido adquiridas por algum tipo de magia, ou de pacto com o demônio, ou de meios misteriosos. E daí o receio. O Silas Marner, que é o personagem principal dessa história, não só é um forasteiro, ou seja, ele vem de outra cidade para se fixar em Raveloe, como também é um tecelão.
Então ele é as duas coisas que essas pessoas de cidade do interior desconfiam. Ele tem habilidades manuais que ninguém sabe como ele conseguiu, provavelmente com um pacto com o demônio. E ele vem de fora, ele não foi criado numa família em Raveloe. Ele só se mudou para Raveloe. E, gente, tudo isso que eu falei é descrito, tipo, nas 2 primeiras páginas do livro. Eu fui completamente fisgada, só com isso. Ainda no primeiro capítulo, nós somos apresentados ao Silas Marner pelos olhos dos outros, pelos olhos das pessoas que vivem em Raveloe e que observam esse forasteiro de maneira desconfiada. Então, a gente começa a perceber que o Silas tem várias esquisitices. E depois, o narrador onisciente nos conta um pouco da personalidade do tecelão, mesclando de forma brilhante com a história prévia da vida dele e nos esclarecendo como ele chegou até ali. Da sua vida prévia, nós ficamos sabendo que o Silas foi traído por um suposto amigo, porque ele foi acusado de um crime que não cometeu e foi expulso da sua comunidade, por isso que ele se muda para Raveloe. E toda essa situação o deixou muito machucado e muito desiludido. Esse é o primeiro capítulo do livro. A gente fica conhecendo o personagem principal, já com uma história bastante complexa por trás. Ele não vive uma situação fácil no presente, porque ninguém confia nele, todo mundo acha ele uma pessoa estranha. E por isso ele vai desenvolver um certo tipo de personalidade. Ele vai se tornar uma pessoa muito avarenta e muito apegada a coisas materiais, a dinheiro principalmente. O que vai dar um nó narrativo aqui nessa história? Eu vou falar de um jeito bem geral para vocês não terem spoiler. O Silas, ao longo da história, vai perder uma coisa muito importante para ele e também vai ganhar uma coisa muito importante para ele. É isso que eu posso dizer. Então vamos lá. Por que eu gostei tanto desse livro, além desse enredo maravilhoso? A construção dos personagens é super bem feita. Como eu falei, a George Eliot, a Marianne Evans, já consegue nos mostrar a complexidade, a profundidade do Silas Marner nas primeiras 20 páginas do livro. E além de ser complexo, ele é um personagem com características interessantes. Por exemplo, ele cai de vez em quando em transes catalépticos e que ninguém compreende, ou seja, ele meio que dorme de olhos abertos, apaga, só que ele fica parado, como se estivesse congelado, e na verdade o cérebro dele meio que desligou. E é óbvio que essa é uma característica que ninguém compreende, todo mundo acha que ele está sendo ali dominado pelo demônio, alguma coisa assim. E é uma característica que só acrescenta mistério à história. É muito interessante. Além dessa característica do transe cataléptico, ele também é um cara muito habilidoso, muito ingênuo, muito solitário também. Então não são características simples. Ele é um personagem muito complexo. E o que eu gosto é que essa complexidade ela é construída ao longo da história. Ele é um personagem tridimensional e muito humano, porque ele muda de opinião, ele muda de humor, ele muda de atitude ao longo da história, que é uma coisa muito humana, né? Outra coisa, as descrições que a George Eliot faz referentes à mentalidade dos camponeses de antigamente, que ela chama os de antigamente, que são do começo do século XIX, essas descrições são magistrais. E é impressionante como a narração das características pessoais do Silas Marner, da aparência, da personalidade, das habilidades que ele tem, me lembrou da descrição das pessoas acusadas de bruxaria na Europa medieval, ou melhor, na Europa moderna, começo da Idade Moderna, alguns séculos antes, que eu li no livro do Carlo Ginzburg, chamado História Noturna. A George Eliot consegue se aproximar muito dessas descrições de caça às bruxas, sabe? E é isso que dá o tom de estranheza ao Silas Marner. Você começa a desconfiar dele, você começa a ficar meio intrigada com a personalidade dele, porque realmente são características que podem ser interpretadas como bruxaria naquela época. Mas, gente, não vão com uma expectativa errada. O livro não fala sobre bruxaria, tá? Ele não vai ser acusado de bruxaria nem nada. Mas fica esse climinha pairando sobre ele o tempo todo, sabe? E ao mesmo tempo em que tem essa coisa da Inglaterra rural e supersticiosa, nesse período que ela está contando, a Inglaterra está passando pela Revolução Industrial, que nada mais é do que um período de consolidação do capitalismo industrial. E fica muito visível aqui no texto a dubiedade com que as pessoas enxergam Silas Marner. Porque ao mesmo tempo que os habitantes de Raveloe veem o Silas como uma espécie de bruxo,
porque tem todas essas habilidades e características pessoais, ele também é um indivíduo útil, porque ele fabrica tecidos de boa qualidade. Então, ao mesmo tempo que ele faz parte do mundo inquisitorial, medieval moderno, ele também faz parte do mundo contemporâneo por conta da sua qualidade burguesa, vamos dizer assim, de fabricação. Que perspicácia dessa autora, gente, para poder... E ela faz isso de um jeito tão sutil, eu achei maravilhoso. Elementos como esse que eu mencionei, de mostrar a transição de uma mentalidade puramente religiosa para uma mentalidade mais laica capitalista, também outro elemento, como o fato do Silas pertencer a uma seita religiosa que é referente a algumas formas de protestantismo tardio ali na Europa. Todas essas coisas, ao meu ver, exemplificam a maestria da Eliot em mostrar o clima da época sem cair numa narrativa técnica do período. Ou seja, ela consegue misturar a vida dos personagens e os acontecimentos da ficção com elementos históricos e reais. E também existem críticas sociais aqui dentro. Não exatamente explícitas, assim, ácidas. São críticas sutis. Por exemplo, apesar de não existirem tantas personagens femininas, pelo menos de destaque aqui no romance, muitas delas têm personalidade forte, opinião super formada com relação a casamento, com relação a não depender de homens, com relação a não ligar para o que eles vão pensar delas, principalmente a irmã de uma das personagens aqui. Quanto à escrita, a narrativa é muito fluida, é deliciosa, o vocabulário da George Eliot, ele é rico, mas ele não é difícil, o que é mérito também da tradutora, que é a Julia Romeu. Existem algumas notas do editor e da tradutora no rodapé da página, que são notas muito úteis, pelo menos para mim foram, porque explicam alguns conceitos e alguns contextos da época. O livro está dividido em capítulos e o ritmo da narrativa é muito bacana, assim, é muito satisfatório. A autora se utiliza de alguns cliffhangers, ou seja, alguns ganchos narrativos que são sutis, mas que são muito efetivos. Eu, como leitora, fiquei curiosa para saber o que vinha a seguir. O início do livro foi perfeito para mim, me despertou essa curiosidade, esse interesse e me proporcionou satisfação também. Já no começo, eu li aquelas 2 primeiras páginas e eu já fiquei satisfeita com o que eu li. Na metade do livro, esse fogo, vamos dizer assim, né, esse entusiasmo todo, arrefeceu um pouquinho, ou seja, acalmou um pouco esse entusiasmo que eu tive no começo, mas a história continuou fascinante, a meu ver. Teve crime, teve traição, teve ternura, sabe aquela coisa do quentinho no coração? Eu acho que foi o sentimento principal que esse livro me trouxe. E eu vou terminar esse vídeo fazendo um desafio para vocês, que é ler o primeiro capítulo desse livro para ver se vocês ficam curiosos ou não. Eu acharia impossível não ficar curiosa lendo só o primeiro capítulo. E na minha opinião, o livro não decepciona, nem no meio, nem no final. Tem o tamanho certinho que tinha para ter. Enfim, eu gostei demais. Muito obrigada, Grupo Editorial Record, por editar George Eliot. Estou esperando mais obras dela agora. Muito obrigada, Isa, por ter me indicado o livro. Fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim. E muito obrigada a vocês por me ouvirem falar tanto aqui. Deixe um joinha pra mim se você gostou do vídeo. Se você quiser comprar o Silas Marner ou qualquer outro livro, aí na descrição do vídeo tem sempre um link que eu deixo. Esse link direciona para a Amazon, mas se você comprar algum livro ou qualquer produto com o link da descrição, você não paga nada mais por isso e uma porcentagem da venda vem para mim, ao invés de ficar lá para a Amazon. Então, se você gostou da minha resenha, ficou com vontade de comprar o Silas Marner e quiser me dar uma força, não esquece de comprar pelo link que me ajuda bastante. Tá bom? Deixa um comentário pra mim. Você já tinha ouvido falar da George Eliot? Eu achei uma autora fascinante. Tava com medo de me decepcionar, confesso, porque eu já tinha ouvido falar muito nessa questão do pseudônimo masculino dela e tal. Mas, nossa, foi surpresa agradabilíssima. Amei o livro. Comecei 2018, assim, com leituras sensacionais, de verdade. É isso, chega de falar, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.